compartilharmos a palavra de Deus, para compartilharmos a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa EBD Online. Hoje sem João, mas precisamos continuar nossa atividade dominical. E eu quero convidar a você, antes de qualquer coisa, que nós possamos agora orarmos ao Senhor, agradecendo por esse dia, e já lemos o texto em que estaremos ministrando esta aula de hoje, em Colossenses capítulo 2, dos versículos 8 em diante. Vamos então à oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Tu és digno de honra, de louvor, de adoração. Bendizemos, louvamos. Pedimos também que o Teu Espírito Santo seja quem conduza o nosso estudo, seja quem conduza a ministração dessa manhã. É o que te rogamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos caminhando bastante já dentro dessa teologia paulina na Epístola aos Colossenses. Temos feito um aprofundamento disso e percebemos já que há uma relação muito forte dessa epístola com a epístola de Paulo aos Efésios, como também com a epístola de Paulo aos Filipenses. Tendo em vista que são cartas escritas no mesmo contexto, no mesmo período, e Paulo está na prisão quando escreve essas cartas, porque ele vê as igrejas que ele havia trabalhado, investido boa parte da sua vida, sendo ameaçadas por ataques externos. No caso de Colossenses, não trata-se de uma comunidade que ele havia fundado, mas que o fundador dessa comunidade, que é Epáfras, mantinha uma relação muito próxima de Paulo. Era um auxiliar de Paulo, um discípulo de Paulo. Aliás, Paulo tornou-se, com o tempo, um dos apóstolos mais destacados na época, superando o respeito que ele possuía por parte da igreja, superando até mesmo alguns dos apóstolos que estiveram com o próprio Cristo. Então, Paulo tem aqui preocupações muito claras, como tem sido já expostas aqui nos últimos episódios, nas últimas lições. Você pode, inclusive, consultar. O nosso canal tem uma playlist apenas com todos os episódios, todos os estudos de Colossenses. Você pode consultar lá. Mas você percebe que essa carta tão pastoral que é de Paulo tem preocupações de guardar a comunidade do ataque e da sublevação, da rebeldia de alguns hereges que querem destruir a teologia e o evangelho que Paulo pregou. Vamos então à leitura do texto. Colossenses capítulo 2, do versículo 8 em diante, diz o seguinte: cuidado, que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados,
e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É um dos textos mais conhecidos dessa epístola. Paulo aqui dá um checkmate nesses hereges de Colossos. Paulo aqui expõe a teologia da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo e essa união espiritual que há entre Cristo e a igreja. Cristo está ligado à própria igreja e a igreja está ligada a Cristo. De forma que o destino de um é também o destino de outro. De forma que o destino de Cristo é também o destino da igreja. Tendo a igreja morrido com Cristo, também ela pode ter garantias de que ressuscitará também com ele. E quais são as consequências disso? É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, a fim de eliminar, de uma vez por todas, toda a possibilidade de crença por parte da igreja de Colossos de que a obra expiatória, a salvação, ela poderia ser adquirida por mero conhecimento ritualístico e místico, como propõem os líderes que estão agora entrando nessa igreja, a igreja de Colossos, como já temos dito aqui. Então Paulo começa dizendo, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Veja que o tom está subindo. Paulo aqui está sendo cada vez mais duro. Ele diz, cuidado, para uma comunidade que reconhece a sua autoridade apostólica, ele diz, cuidado com esses homens que estão tentando enganar vocês. Não caiam nessa conversa. Não escutem deles e da boca deles nenhuma palavra. Essa é a ideia do texto. A ideia de Paulo é guardar, proteger a comunidade. Proteger a comunidade, usando a linguagem do próprio Jesus, é defender as ovelhas dos lobos vorazes, impedir que eles sejam enganados. Se nós trouxermos essa realidade de Colossos para a nossa realidade, nós percebemos muito claramente que essa epístola é muito atual. Por quê? Porque também hoje nós temos que lidar com lobos vorazes. A fé evangélica, a fé simples do Cristo ressurreto, do Cristo que era e está presente nos evangelhos, é por vezes questionada, é por vezes destruída por argumentos falaciosos. E aqui Paulo, na mesma linha de Jesus, ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. E aqui ele vai mais fundo. E com vãs sutilezas. Ele está alertando a comunidade para o seguinte, olha, eles não vão ter ou agirem num ataque direto à fé de vocês. Eles não vão atacar os pontos centrais. Eles não vão se opor ao evangelho de forma declarada. Eles não vão dizer nada contra mim de forma aberta. Eles vão agir com astúcia, com estratégia. E a estratégia é, segundo Paulo, agir com sutileza, tentando colocar aos poucos suas posições equivocadas, tratando e fazendo as coisas a partir de falácias. Já vimos isso, que uma falácia, ela tem uma estrutura de verdade, ela carrega uma aparência de verdade, ela diz algumas verdades, mas ela, no todo, guarda uma mentira. Ou seja, porque ela não reproduz aquilo que é a verdade por completo, no todo. Então Paulo está dizendo para eles o seguinte, cuidado, eles vão tentar enganar vocês com vãs sutilezas. Hoje, essa mesma admoestação também cabe, porque nós estamos vivendo numa sociedade pluralista em que acredita-se que a única verdade deste mundo é que não existe verdade, onde as teologias, entre aspas, são para todos os gostos, onde a verdade absoluta do Evangelho
a verdade dogmática, histórica, da palavra de Deus revelada na Escritura, que foi sendo ensinada pelos apóstolos e que também passa pela igreja antiga e pelos pais apostólicos, pelos pais da igreja, foi sendo aos poucos abandonada. Houve a Reforma Protestante do século XVI, ela fez um trabalho excepcional, mas ela não resolveu todos os problemas existentes na igreja. E outros problemas passaram a existir agora também. E se você, então, fazendo essa leitura rápida, histórica, como nós fizemos aqui, você perceberá que sempre houve necessidade dos apóstolos, dos líderes, dos pastores, de corrigirem sistematicamente equívocos que eram plantados e que eram colocados na própria igreja de Cristo, tentando seduzir a igreja, enganar a igreja e, com isto, sujeitá-la a uma servidão e a um jugo que Paulo aqui quer livrar a igreja de Colossos. Porque quando você vai continuar a leitura, quando nós continuamos a leitura de Colossenses, nós percebemos uma coisa: toda essa tentativa de ensinar um outro caminho de acesso a Cristo por esses hereges de Colossos é para tirarem de Paulo a autoridade que ele tinha sobre essa igreja. E essa autoridade passar a ser desses novos líderes. Não é só uma questão teológica, é uma questão de poder, é o desejo de poder que há por parte desses hereges, que não são identificados aqui no texto, mas é identificado no texto a forma como eles agem. Eles agem pensando em tirar de Paulo a glória que ele tinha por ser alguém respeitado por essa comunidade, mesmo sem ter sido o apóstolo fundador, porque através de Epáfras, Paulo tinha uma autoridade. E o evangelho que Paulo havia ensinado a Epáfras é o mesmo evangelho que Epáfras ensinou à igreja de Colossos. Então, vamos continuar. Diz o texto: conforme as tradições dos homens. Veja que o termo utilizado aqui é tradição. Mas Paulo não está aqui negando a tradição em si. Paulo não está aqui agindo como alguém anti-eclesiástico ou que tem uma tese que é contrária à igreja organizada, à instituição eclesiástica. Paulo aceita a autoridade da tradição, mas a tradição bíblica, a tradição da Escritura, a tradição dos apóstolos, e não o tipo de tradição que está sendo ensinada na igreja de Colossos, que é uma tradição de homens. Veja que quando Paulo fala na primeira epístola de Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer que aquilo que ele recebeu, ele também os ensinou. Ele recebeu por tradição parte daquilo que ele ensinava e ele transmite essa tradição para as igrejas que ele funda. Então não há nenhum problema de Paulo com uma tradição. Não é, e não podemos aqui colocar como sendo característico de Paulo alguém que é um anti-eclesiástico ou que é contra a igreja organizada e as suas tradições particulares, bíblicas. Paulo é contrário a tradições de homens que vão enredar a igreja a um caminho para distanciar-se, de distanciamento do evangelho da cruz. Do evangelho da cruz. Porque qual é o evangelho que propõe esses hereges? Um evangelho sem cruz. Um evangelho da mística, da revelação espiritual, individual. Nós vamos através de ritos ascéticos, ou seja, jejuns, orações, de banhos, de ritos humanos, sermos iluminados, acessarmos um conhecimento de revelação espiritual, no qual não é necessário a mediação de Cristo. Os líderes
dessa igreja, ou, aliás, os hereges que querem entrar nessa igreja, se propõem a serem eles os mentores que vão levar a comunidade a esse conhecimento místico, espiritual que Paulo aqui está agindo e ensinando, que são falácias, que são tradições de homens, que são engodos, que são mentiras, que são erros, podem parecer e ter características muito próximas do Evangelho, mas não é o Evangelho. Gente, o que temos que nos preocupar ainda hoje não é com o ataque frontal que a igreja recebe, por vezes, um ataque direto contra suas doutrinas, seus valores. Esses ataques são destrutivos, mas nós identificamos esses ataques de forma muito clara. Eles são muito fáceis de serem identificados. Agora, os maiores problemas para a igreja são os ataques sutis e que são internos e que partem da própria comunidade de fé e que estão inseridos no ambiente religioso. Então, o maior problema para a igreja não é os de fora, não são os de fora, são os de dentro que tentam minar a fé, minar o evangelho, minar a pregação cristocêntrica e que tem a cruz no meio, porque esse evangelho que está sendo ensinado por esses intrusos que estão na igreja de Colossos é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem Cristo, é um evangelho que prega o conhecimento místico por revelação sem Cristo, através de uma iluminação espiritual que eles é que vão ensinar como acontece, eles é que vão levá-los à compreensão disto. Veja claramente comigo, o que eu estou tentando dizer desde o início, é o seguinte: já não dependerá mais de Cristo a salvação dessa igreja, e sim desses mestres, instrutores, mentores. É por isso que Paulo está dizendo, não, Cristo sim, Cristo é o centro. O centro não são tradições de homens. Hoje ainda, o centro não é o que eu disse, não é o que eu penso, não é o que eu acredito ser verdade, não é aquilo que acredita ser verdade o bispo, o apóstolo, nem mesmo a estrutura eclesiástica. A verdade está no Evangelho, que pode ser aberto e lido por todos, porque a palavra de Deus ela é revelada a todo aquele que crê. Nós conhecemos a verdade através da palavra e do Espírito Santo que nos faz compreender a palavra. É aquilo que a Reforma Protestante diz ser tão necessário. A Escritura, ela interpreta a própria Escritura. A Escritura é a norma absoluta do conhecimento. Não são homens, não são tradições, não são achismos, não são filosofias de homens, não são tradições de homens. Tem pessoas hoje, nós vemos no meio evangélico, que pregam, ensinam, fazem congressos, jornadas de conhecimento, sem usar uma palavra da Escritura, sem ler um texto bíblico, baseado apenas na sociologia, na filosofia. São técnicas de empreendedorismo, são técnicas de psicologia, de psicanálise. Tudo isso tem o seu lugar de importância fora da igreja, não para substituir o Evangelho. O Evangelho está centrado numa pessoa, não é nem num conceito, é numa pessoa, que é Jesus Cristo. E Ele é a palavra. É por isso que a palavra tem autoridade máxima, porque a palavra ela tem a sua revelação máxima em Cristo. Nós temos a palavra escrita, mas mesmo a palavra escrita, ela subordina-se à pessoa do Cristo. E a palavra escrita, ela só tem sentido quando é lida e compreendida a partir de Cristo, da sua obra. Vamos então continuar. Ele diz o seguinte: não é conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Vejam o que eu estou dizendo aqui e o texto vai nos fazer refletir ainda mais. Os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo, porque eles tentam tirar Cristo do centro. Porquanto nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Então, o que Paulo utiliza como argumento? Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da criação, Cristo é o cabeça da redenção. Nele, todas as coisas tornam-se plenas, porque Cristo é a plenitude. Ele é a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. E nele está completo tudo aquilo que os homens esperavam ter de conhecimento. Ou seja, o argumento de Paulo é o próprio Jesus. Porque em Jesus nós encontramos as respostas para todos os dilemas desta vida. Quer saber como você deve viver e como deve ser o tipo de vida que você deve ter? Olhe para Jesus. Olhe para a sua vida. A vida inteira de Jesus é um modelo de vida para nós, de como precisamos viver, de como precisamos aprender a viver. E não apenas viver, mas também, além de viver, como podemos morrer. Porque na morte de Jesus nós encontramos o sentido da própria vida. A morte de Jesus nos ensina um homem que encontrou finalidade para a sua história, para a sua vida, e que aprendeu a viver, e que aprendeu através de tudo que foi imposto a ele, suportar com coragem cada realidade. Veja se Jesus não é suficiente para nós, se o Evangelho não é suficiente para nós. Então nós precisamos ter compreensão plena deste Evangelho e de vivermos este Evangelho, segundo este Evangelho. Continuando, vejamos comigo o seguinte, o versículo 10, ele diz o seguinte: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Veja que esses principados e potestades, anjos, elementos do mundo, toda a rede de seres intermediários que eram tratados com honra imensa e considerados superiores até o próprio Cristo, por esses hereges, é aqui colocados debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Cristo é aqui posto como autoridade suprema sobre eles. Veja que o texto diz que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Eles estavam propondo uma adoração a esses seres intermediários, a anjos. Veja que Paulo daqui a pouco vai fazer uma séria advertência ao culto aos anjos que está sendo feito, o que era um reflexo de uma idolatria incitada por esses hereges, e que Paulo vai combater aqui, e que é algo muito próximo de uma quebra do primeiro mandamento do Decálogo, porque a adoração só deve ser dada ao próprio Deus. Jesus pode ser adorado, como o versículo anterior já disse, isso já preparando para o versículo 10, dizendo que nele habita a plenitude da divindade. Ele pode ser adorado, ele é o Filho de Deus, mesmo estando em carne. Já esses seres, eles são seres intermediários entre o homem e Deus. Eles estão numa linha intermediária, que eu digo aqui, não é no sentido de que eles mantêm uma relação de mediação. Eles são intermediários no sentido de que aqui, numa esfera de hierarquia e de poder, os homens, esses seres angelicais e o Deus Supremo. Então eles estão numa posição no meio. São mais poderosos, têm uma essência espiritual, mas não são deuses e não são mediadores. Os hereges de Colossos estão colocando esses seres como mediadores. Anjos, culto a seres que eles dizem existir e que a tradição bíblica nega. Então Paulo está dizendo o quê? Cristo é o cabeça. Cristo exerce governo, soberania e poder sobre esses seres, sobre esses anjos. É muito comum hoje ainda em alguns movimentos
evangélicos verem pessoas o tempo todo falando: manda o anjo, traz o anjo está chegando, o anjo está fazendo, o anjo está realizando, e agora vai acontecer algo porque o anjo está fazendo isso, aquilo, outro. Anjos são mensageiros, são seres intermediários, só agem debaixo da autoridade de Cristo. Eles cumprem papéis específicos, determinados por Deus, pelo Senhor da igreja, que é Cristo. Então, quando alguém remete a adoração que é exclusiva a Deus, a qualquer um desses seres, está cometendo idolatria, está se desviando do Evangelho. E aí mais um problema que Paulo identifica nessa comunidade. Nós vamos ver que outros problemas estão presentes. Fazendo a leitura para a nossa época, como já começamos aqui a dizer, há em alguns movimentos essa preocupação excessiva com esses seres espirituais. Cristo ocupa um papel de primazia e de autoridade sobre todos os poderes estabelecidos nesse mundo, inclusive sobre anjos, sobre principados, sobre demônios e sobre todo tipo de seres espirituais. Ele é o cabeça da criação. Então todos os seres criados estão debaixo da sua autoridade suprema. Ele não é apenas o cabeça da criação, mas também é o cabeça da redenção. Então a salvação só acontece por intermédio dele, não há salvação fora dele, a salvação é exclusiva em Cristo. Então ele elimina de verdade toda a possibilidade de dúvida com relação à autoridade e o poder que está em Jesus. Então Paulo está aqui fazendo isto. Uma outra questão importante nesse versículo é o seguinte: Paulo está preparando para aquilo que vai ser o ápice do capítulo, que é demonstrar que porque ele tem autoridade sobre esses poderes, ele destrói a força desses poderes contra a igreja. Ele destrói todo o domínio satânico, ele destrói todo o poder que essas filosofias, mesmo sendo sutis, ardilosas, elas possam ter fascínio sobre os homens. O poder do Evangelho destrói esse fascínio e essa sedição que é propostas por esses hereges. E aí nós vamos para o versículo de número 11. E Jesus vai tocar num tema, Paulo vai tocar num tema que é um tema muito importante para judeus. Isso me faz pensar que entre esses hereges que estão entrando na igreja de Colosso, que nós temos falado aqui desde o início, há judaizantes também. Logo no início nós falamos bastante que essas heresias eram pagãs, eram oriundas do paganismo. Mas há um certo flerte também aqui com judaizantes. E a gente percebe isso porque Paulo vai atacar os judaizantes, no versículo 11. Veja, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É muito difícil que Paulo não esteja mirando, quando fala nesse versículo, mirando os judaizantes. Porque se existia uma preocupação dos judaizantes, quem são os judaizantes? Para fazê-los lembrar, são aqueles que, mesmo tendo se convertido à fé cristã, mantêm ainda laços e mantêm ainda a necessidade de cumprir-se ritos religiosos judaicos para que sejam aceitos como cristãos. Então, os cristãos judaizantes, que é de quem nós estamos falando aqui, propõe o seguinte: que não basta a salvação através da graça de Cristo. É preciso circuncidar-se, é preciso manter-se nas dietas alimentares judaicas e é preciso guardar o sábado. Então, na Epístola aos Gálatas, em alguns momentos na Epístola aos Coríntios
e aos Filipenses, Paulo é mais duro e mais incisivo atacando os judaizantes. Mas aqui nesse versículo nos leva a crer que também há entre os hereges alguns com traços judaizantes, porque Paulo aqui está desqualificando a circuncisão como também um instrumento de salvação. Então Paulo está dizendo assim, não é a circuncisão da carne através de mãos de homens, é a circuncisão que acontece pelo despojamento do corpo da carne. É exatamente o oposto. O que os judaizantes propõem é que através de uma cirurgia na carne, ou seja, a própria carne do homem, é que produz a salvação, porque pela marca no corpo e pela marca na carne se acessa uma posição especial, um status novo de pertencentes ao povo de Deus, ao povo da aliança. Por quê? Porque foram marcados na carne. E Paulo está dizendo o contrário. Paulo está dizendo o seguinte, que é no despojamento da carne. Ou seja, é na humilhação da carne, na aniquilação da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo é o abandono da carne, é o abandono da confiança na carne, é o abandono da confiança na circuncisão, é o abandono da confiança em qualquer coisa que vem de mãos de homens e voltar simplesmente para Cristo. E aí ele diz que a circuncisão é de Cristo. Como é que a circuncisão de Cristo acontece? Romanos vai dizer, é a circuncisão do coração, não é a circuncisão do corpo, não é um rito externo, não é marcando o corpo fisicamente, não é uma operação no corpo, mas é uma operação no coração. E no coração aí não é fisicamente falando, é simbolicamente, porque para o judeu no Novo Testamento é no coração é que estão as decisões da vida. As decisões da vida acontecem a partir do coração. Então por isso que a circuncisão é do coração e é segundo Cristo. E aí ele passa para o versículo 12, num tema importante para nós, que é a união espiritual, que é a união espiritual que existe entre Cristo e a igreja. Ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele quem? Com Cristo, somos sepultados com Cristo, porque estamos unidos a Cristo, é aquilo que Paulo chama de união espiritual, ou seja, o destino de Cristo é o destino da igreja, aquilo que acontece com Cristo acontece com a igreja. Se estamos unidos com Cristo no batismo, estamos também unidos com Ele na ressurreição, e o batismo aqui é símbolo da morte, do despojamento, da destruição para o ressurgimento. Veja o que diz o texto, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. Fomos sepultados com Cristo no batismo. O batismo é morrer. Nós morremos com Ele no batismo. Se morremos com Ele no batismo, também, segundo Paulo, no qual igualmente fomos ressuscitados. Vocês foram mortos pelo batismo, mas vocês também ressuscitaram na ressurreição. O batismo é o símbolo da morte. É por isso que você ouve aquelas frases, batismo de sangue, porque é o batismo para a morte. O batismo de Jesus foi um batismo de sangue. Aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados para a morte. Mas qual é o tipo de morte? Morte para o mundo, a morte para o pecado, a morte para esta vida. E o que Paulo está dizendo para essa comunidade? Vocês morreram em Cristo, vocês foram sepultados com Ele, vocês estão mortos para toda essa realidade que esses irmãos, esses intrusos estão aqui pintando, que confiam na carne, que confiam no próprio braço, confiam em si mesmo. Vocês já morreram. E vocês também ressuscitaram, mas ressuscitaram com Cristo para viverem segundo Ele e segundo Sua palavra. Paulo está dizendo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. Veja, que não é mediante a iluminação e a uma gnose espiritual que os instrutores, os mentores vão produzir e conduzi-los, mas mediante a fé. É mediante a fé é que se realiza, é que se dá, é que acontece essa ressurreição. Fé no poder de Deus, que ressuscitou
Cristo dos mortos, que ressuscitou Cristo de entre os mortos, de forma que nós temos absoluta certeza de quem nós somos. Versículo 13, ele diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Mais uma vez ele volta à questão da circuncisão segundo a carne. E aí ele diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa dos vossos pecados e pela circuncisão da vossa carne. Vocês estavam mortos pelos vossos pecados e pela circuncisão da vossa carne. Ou seja, aquilo que é para o judeu, que era para o judeu motivo de vida, Paulo considera que é motivo de morte, porque a ressurreição, segundo homens, se torna a ressurreição para a morte. A circuncisão se torna uma circuncisão para a morte. A circuncisão feita por mãos humanas e confiando na ação do homem é uma circuncisão para a morte. E Paulo diz: a circuncisão que produz vida é a circuncisão segundo Cristo. A circuncisão segundo a carne só produz morte. E aí Paulo vai passar para o versículo 14 e 15, que nós vamos deixar para a semana que vem, já que é o ápice desse capítulo e merece uma discussão mais profunda, ok? Então ficamos aqui hoje, ficamos no versículo de número 13, continuamos na semana que vem e cada semana nós vamos lendo e explicando cada trecho da palavra neste livro fabuloso que é a Epístola de Paulo aos Colossenses. Agradeço porque você ficou com a gente até agora. Agora a tia Sheila vai continuar a nossa EBD falando especialmente às crianças. Chamem as crianças. E depois nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Antes de você sair, você deixa aí a sua inscrição no nosso canal. Você deixa aí o registro que você participou com a gente. De alguma forma você esteve com a gente até agora. Então, vamos à nossa EBD com as crianças. Olá, bom dia! Mais uma vez a gente está aqui na nossa EBD. Hoje nós vamos estudar mais uma parábola, a parábola da ovelha perdida. O texto está lá em Lucas 15, de 1 a 7. Vocês vão procurar em casa e vão ler o texto todo. Aqui a gente vai fazer uma ilustração da parábola. Mas antes vamos orar para o início? Senhor, muito obrigada por mais um domingo nós estarmos juntos. Que o Senhor continue abençoando a nossa casa, a nossa família, nos livrando e nos guardando do mal. Que o Senhor faça nos entender a sua palavra com clareza. E que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, essa parábola que eu falei, que está em Lucas 15, de 1 a 7, ela vai falar sobre como é o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deixa 99 e vai atrás daquela que sumiu. E é assim que ele fica preocupado com a gente, né? Então, se todo mundo tá muito bem, mas um saiu, um se desviou, um tá fraco, ele vai atrás daquela lá e vai trazê-la de volta. Porque é uma alegria imensa, né? No céu, é uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, quando ele vai buscar, ele larga as 99, deixa as 99 lá, e vai buscar aquela que se dispersou, aquela que sumiu, ele volta e ele fala assim: olha, eu quero que todos se alegrem comigo, porque essa ovelha estava perdida e eu achei. E é assim que Jesus ele fica quando a gente retorna para a casa dele, né? É uma alegria para ele, é uma alegria no céu. Então, como a nossa vida é preciosa para ele, como ele se preocupa conosco. E eu coloquei aqui no nosso caça-palavras da ovelha um versículo que está lá em João 10, 11. Tem algumas palavras que estão aqui. O versículo ele fala assim:
Eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E a gente tem que olhar assim para as pessoas. Então, vamos achar as palavras? Vamos lá com a tia. Tem algumas palavrinhas que eu falei aqui. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pastor, ovelhas. Vamos achar o bom e vida. Então, aqui as palavrinhas também estavam perdidas, não é? E a gente encontrou elas. Então, que a gente seja sempre com o nosso coração voltado para Deus, voltado para as palavras, voltado para a Escritura. E que a gente nunca se esqueça que quando a gente se arrepende, Jesus ele recebe a gente de braços abertos. Bom, essa foi a nossa lição de hoje. Como sempre, eu vou falar que eu estou muito saudade de vocês. E domingo que vem a gente se vê de novo. Vamos orar para o final? Senhor, muito obrigada por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma lição. Que a gente tenha um coração que se arrependa e que a gente sempre tenha a certeza que com o nosso arrependimento verdadeiro, o Senhor vai receber de braços abertos. Continue cuidando da nossa casa, da nossa família e da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Tchau, até semana que vem. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor eterno de Deus, nosso Pai, que o poder, a consolação e a esperança do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.